Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui começando a live. Já entrou alguém? Quem foi que entrou? Eu estou aqui. Eita, hoje está difícil. Tá difícil. Acho que é Frei Maciel Celebrante. Frei Maciel Celebrante, boa noite, paz e bem, seja muito bem-vindo à live. Hoje nós estamos fazendo a live já com a liturgia de amanhã, do Domingo de Ramos, porque é um dia com muita coisa para fazer, muita atividade. Eu tenho inclusive compromissos de manhã cedo na Igreja Matriz, às 10 horas eu vou estar na capela de Santa Luzia, fazendo uma procissão de ramos, e às 18 horas eu vou estar de novo na Matriz, fazendo aí a primeira missa mesmo, porque de manhã eu vou só ajudar a organizar a procissão, Na nossa paróquia, eu acho que a gente faz uma coisa diferente de outras paróquias por aí. A gente não tem uma procissão de ramos, nós temos 6 procissões de ramos. Os nossos padres fazem celebrações nas missas e eu, o diácono, faço celebração da palavra e faço procissão na celebração da palavra. Nós já estamos organizando muito, preparando muita coisa. Então hoje eu vou fazer já a reflexão de amanhã. Também não vou ler o Evangelho da Paixão, porque é um evangelho muito grande. Eu vou ler aqui só o Evangelho do início, o Evangelho antes da procissão. Mas eu quero fazer o que eu costumo fazer sempre quando das leituras de domingo. Eu vou puxar um pouco da primeira, da segunda leitura do Evangelho, ou seja, eu vou fazer vou visitar todas as leituras, Frei Maciel, o senhor é convidado a dar opinião quando o senhor quiser, E se, inclusive, o senhor quiser, a gente pode até dividir a tela e fazer a nossa reflexão juntos, tá? A live é um espaço aberto para todo mundo que quiser refletir, Já tive, inclusive, o prazer de ter alguns leigos que entraram, deram opinião, discutiram, participaram. É sempre bom. A palavra é para ser refletida e, acima de tudo, é para ser vivida, Nesse momento está entrando aqui no quarto a minha querida esposa, o Mozinho, que também está vindo participar, Ela costuma ficar me ajudando aqui, para a gente poder fazer uma boa live, Mozinho está aqui já. Falta menos de um minuto para a gente fazer a leitura do Evangelho. Hoje eu já vou começar a distribuir a homilia para os diversos locais onde eu costumo pôr a minha homilia, porque amanhã vai ser um domingo mais puxado que os habituais, Aliás, quinta, sexta e sábado também vai ser mais puxado que o habitual. Futuro domingo eu não sei, mas aí a gente resolve um dia de cada vez, Meu avô, Gladstone, ele costumava citar muito: Bernardo, resolve um dia de cada vez. Vovô, um dia de cada vez, para cada dia basta o seu mal, Aí, no início, eu achava aquilo estranho. Alguns anos depois eu li esse pedaço no Evangelho. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfage e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o para mim. Se alguém por acaso perguntar por que estáis desamarrando o jumentinho, responderei assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo as roupas pelo caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos, cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Como eu disse, eu não vou ler o outro evangelho, porque além dele ser muito grande, a gente consumiria praticamente boa parte da própria live. E para ser bem lido, precisaria de ter pelo menos uma voz, e minha esposa está meio afônica. Eu não vou fazer essa maldade com ela, né? Mas eu acho que não é necessário a leitura do outro evangelho para a gente fazer a nossa reflexão. Eu acho que esse momento, né, o Domingo de Ramos, ele é um domingo muito chocante para a gente. A bem da verdade, para mim a leitura do Domingo de Ramos é mais chocante, é mais impactante até do que a leitura que a gente faz na celebração da palavra na sexta-feira. Mas, Bernardo, mas na celebração da palavra na sexta-feira você tem o relato da paixão que nem tem aqui. É verdade. Né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. É verdade. Mas, no Domingo de Ramos, você tem, antes da leitura da paixão, a leitura da entrada de Jesus. E essa leitura acaba impactando muito a gente. Porque você tem um contraste. Um contraste entre uma multidão que grita para Jesus. Né? Grita para Jesus. E é muito interessante, porque há 2 gritos amanhã. Um grupo grita: Hosana, filho de Davi. O outro grito é: crucifica-o. Entrou alguém aqui, eu não estou conseguindo. Hoje eu estou com a vista horrível, não consigo ler, mas acho que é Laís Brito, se eu não estou enganado. Boa noite, paz e bem, Laís. Então, por que um grupo grita Hosana, filho de Davi, e o outro grita crucifica-o? E por que os fariseus ficam tão perturbados com o grito Hosana, filho de Davi,
ao ponto de pedir que eles se calem. E isso não faz sentido, a não ser que a gente entenda algumas coisas. A palavra Hosana, ela aparece uma única vez na Bíblia, sem ser no relato que nós estamos discutindo. Ela aparece num salmo. Se você... que eu estou aqui rapidamente tentando ver qual é o salmo, e eu acho que é o Salmo 86. Eu acho que é o Salmo 86. Deixa eu ver aqui se é o Salmo 86. Não estou achando. Depois eu coloco no Instagram. Nesse salmo, a palavra Hosana está traduzida como salve, salve-nos. O grito que havia nas pessoas na chegada de Jesus a Jerusalém é: salvai-nos ou salve-nos, filho de Davi. Enquanto no relato da paixão é: crucificam. E eu fico pensando como é possível isso. E para você entender como isso é possível, é importante você fazer a primeira e a segunda leitura. Porque na primeira leitura, na profecia de Isaías, nós vemos uma figura estranha, que Isaías talvez não soubesse quem era. Isaías nos fala de um servo sofredor. Um servo de Deus que sofre. E sofre brutalmente. Ele é ofendido, ele é agredido, ele é espancado. E é muito interessante porque esse servo, ele recebeu bênçãos. Ele recebeu uma língua adestrada para dar palavras àqueles que sofrem. Ele abriu os ouvidos para que esse servo esteja preparado para ouvir o lamento. E nós hoje, 2 milênios depois, sabemos quem é esse servo. Esse servo sofredor de Isaías é Jesus. Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, nascido nas margens do Império Judeu. Jesus o palestino, que vivia à porta de Jerusalém. Jesus que era um homem como nós, mas era também Deus. E aí é importante a gente observar a segunda leitura, onde Paulo fala da kenosis. Bernardo está falando grego, nossa. Fala-se do esvaziar-se. É muito bonito isso. Eu fico até com pena, porque as pessoas, quando ouvem essa leitura, ficam preocupadas com o fato que, sob o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Como se isso fosse o mais importante, mas não é. O mais importante não é onde o joelho se dobra, ou até mesmo que o joelho se dobra. Mas é muito mais importante que ele se esvaziou de sua divindade. Jesus, por sua decisão, abre mão de tudo que é próprio do ser divino dele para vir ao encontro dos que sofrem. Ele, para
assumir o papel do servo sofredor de Isaías, ele está disposto a abrir mão de todo o poder divino, abrir mão de toda a sabedoria divina, abrir mão de toda a sua precedência, abrir mão de ser intangível, ou seja, nada afetava Jesus, sendo o Filho, a segunda pessoa da Trindade, nada era capaz de afetá-lo, mas ele se torna homem, e se tornando homem ele tem princípio. Ele nasce encarnado no seio de uma mulher, como todos nós. Ele cresce com todas as dificuldades, como todos nós. É um homem pobre, miserável, que vive na beira do império, numa cidade periférica, que precisa usar de suas mãos para se sustentar. Em alguns momentos de sua vida fica ao relento. Ele abre mão de tudo. Para quê? Para cumprir o seu papel de dar apoio aos que sofrem, para poder melhor ouvir o sofrimento, para ele poder sentir de fato o sofrimento. Ele aceita esvaziar-se de tudo. É por isso que ele se torna o servo sofredor. Porque, inclusive, existindo em carne, osso e sangue, ele pode sofrer. Porque se ficasse preso à divindade, não sofreria. E aí, a gente entende essa dicotomia, entende essa briga entre A e B. Qual é a briga? Um grupo de pessoas que estava sofrendo, que eram periféricas, marginalizadas, excluídas, receberam a boa nova de Jesus com alegria. Se viram atendidas, se viram socorridas. E sabem que a libertação ainda não está completa, que estão sob o jugo de um poderio militar, que é Roma, e sobre uma religião que oprime e escraviza, que é a antiga religião dos fariseus, que não compreenderam perfeitamente os ensinamentos de Deus, que deixaram entrar as suas ganâncias, as suas ambições, a sua sede de poder, a sua necessidade de dominação, contaminaram o ensinamento perfeitamente dado por Deus para usarem dele. Esse povo sofrido, esse povo simples, precisa ser salvo. Salvo do poderio militar romano, salvo da opressão religiosa representada por essa velha religião do templo. E por isso eles clamam. Entrou mais alguém aqui. Ô, Marcela Assad, boa noite, paz e bem, seja muito bem-vinda, Assad. Por isso eles gritam: salva-nos, filho de Davi, liberta-nos, filho de Davi. Do outro lado, quem está do outro lado? Estão os fariseus, estão os saduceus, estão os mestres da lei, estão Herodes, o tetrarca, está Pôncio Pilatos, o romano, estão aqueles que foram manipulados, aqueles que foram vítimas de boatos, mas se fosse hoje em dia a gente diria que são vítimas da fake news, da propaganda, do algoritmo das redes sociais que deturpou a visão deles. E deturpando a visão deles, eles acham que essa proposta de paz, de perdão, de acolhimento, de inclusão, dessa proposta de justiça social, de acolhimento, de defesa da vida e da dignidade das pessoas, era algo maléfico, era algo blasfêmico, era algo herético. E por isso eles gritam:
crucificam. E aqui nós temos dois grupos. Quem é que grita, salva-nos, filho de Davi? Quem é que grita, meu amor? A samaritana que estava no poço grita. Maria Madalena grita. Aquele homem de Genazaré, tomado pela legião de demônios, grita. O filho da viúva de Naim grita. Jairo e sua filha gritam. O cego Bartimeu grita. Todos eles gritam, salva-nos, filho de Davi, porque eles sabem os milagres do Senhor. Eles sabem que estão diante do servo sofredor que veio trazer a boa nova da libertação, a boa nova do reino de Deus na terra, que a todos trará paz e justiça. Gritam também os apóstolos, gritam também Lázaro, Marta e Maria. Gritam vários outros, como a mulher adúltera, como a mulher hemorriça que há 12 anos sangrava, era totalmente desprezada. Gritarão Simeão e Ana e todas as outras pessoas que no caminho foram resgatadas pelo Senhor. Do outro lado, quem grita? Aqueles que estão cegos pelo poder, comprometidos com a ganância, com o desejo do mais, aqueles que preferem ter tudo, mesmo que para isso a maior parte tenha nada. Eles gritam, crucificam. E aí está o motivo que aqueles fariseus ficaram escandalizados com o grito dos discípulos de Jesus. Salva-nos, filho de Davi. Por quê? Porque se continuasse aqueles gritos, tudo que eles acreditam pode ser destruído. Se continuassem os gritos por justiça, por paz, por misericórdia, por amor, por acolhimento e inclusão, o poder militar poderia agir. E o poder religioso, mancomunado com este poder opressor, perderia muito. E por isso eles gritam, façam com que se calem. A voz da justiça me é incômoda, o clamor da paz me agride, o desejo de libertação me ofende. Faça que eles se calem. E aí? Jesus dá a resposta. Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. E aqui eu me lembro de uma música que a gente cantava quando era garoto. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se calarem a voz dos profetas, as pedras calarão. Procura que tem no YouTube, deve ter até no Instagram. E aqui eu fico pensando, e nós? Não devemos nós gritar? Não está na hora de nós levantarmos a nossa voz para pedir igualdade? Para pedir que a dignidade de todas as pessoas seja reconhecida, que a vida de todos seja protegida? Gritar por acolhimento e inclusão radical, por uma sociedade de paz e de justiça, de uma humanidade que viva em harmonia com a casa comum. Está na hora de nós gritarmos ou não está? Sabe, se você está vendo essa live ou se você vai ver essa live, tome a sua decisão. Decida qual vai ser o seu grito. E decida logo, antes que as pedras gritem por nós. Amém? 19h56, amor. Consegui fazer no meu tempo habitual, antigo. Espero que essa reflexão tenha perturbado vocês, tenha questionado vocês. Espero que você esteja olhando, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque não é possível que a gente
Diante disso, se cale. Diante dessa realidade, se omita. É necessário nos posicionar. Eu sei que às vezes as pessoas se sentem incomodadas com o que eu falo e eu reconheço que às vezes eu sou por demais perturbador. Mas esse é o papel do profeta. Né? Essa música, né, Pão da Igualdade, né, também colocado como se calarem a voz dos profetas, é uma música que você devia ouvir. Devia ser uma música para essa Semana Santa. Tá? Semana Santa está começando agora. Eu desejo uma Semana Santa muito boa para vocês. Eu desejo uma Semana Santa com uma riqueza espiritual muito grande. Uma semana que te preenche, que você possa experimentar um encontro real. Um encontro real. O mistério da paixão, da morte e da ressurreição. Que ao final dessa semana você seja um homem novo, uma mulher nova. Que você possa seguir mais com Jesus. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes parece até impossível. Mas vale a pena. Segue em frente. Insiste. No fim, tudo vale a pena, como a gente vai ver domingo que vem. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, e hoje é pedido para Maria Madalena estar com vocês, é para Tomé estar com vocês, Marta, Maria, Lázaro de Betânia estar com vocês, é para Oscar Romero, Martinho de Lima, Clara e Francisco de Assis, e tantos outros santos e santas, homens e mulheres, que nos ensinam a seguir com Jesus, que nos seus momentos devidos gritaram, com fé, esperança e certeza, Hosana, filho de Davi. Desça sobre vós e permaneça para sempre essa bênção, daquele que é todo-poderoso no amor, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Assad está falando amém. Que bom, Assad, que bom que você gostou. Você sabe como eu aprecio, como a gente se dá bem, como eu gosto de você. Fico feliz de você ter assistido essa live e ter aprovado ela. Bom, pessoal, segunda-feira, 19h30, tem outra live. Tá? Até lá, beijos, bênçãos e um feliz e santo domingo. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom.